dia. Então, esse se refere ao boletim de ontem. Hoje, no final da tarde, haverá o próximo. Nós estamos, então, com 745 casos confirmados e desses 30 óbitos, sendo 8 óbitos, então, de um dia para o outro. Esses óbitos novos ocorreram em 27 hospitais privados e 3 em hospitais públicos. Um dos pacientes tem 33 anos de idade, mas era portador de várias comorbidades. Dos casos em UTI, nós temos, neste boletim, então, 70 casos internados. Doutor Guerra, muito obrigado. Vou pedir a intervenção da doutora Helena Sato. A doutora Helena assume hoje a sua responsabilidade como coordenadora do Centro de Contingência do Covid-19, em substituição ao doutor Davi Wipp, que está nos assistindo agora em casa, a quem envio um abraço afetuoso e a certeza da sua pronta recuperação. Ele continua nos ajudando e apoiando a partir da sua residência. Doutora Helena, além de cumprimentá-la, a senhora está dando continuidade ao trabalho da equipe da qual a senhora já fazia parte. Aproveito para pedir que a senhora renove as recomendações fundamentais para a população do Estado de São Paulo, naquilo que ela deve resguardar e atuar como cidadania. Se todos nós compreendermos a importância da nossa ação, da nossa responsabilidade, nós venceremos esta guerra. Doutora Helena Sato. É isso mesmo, governador. O nosso trabalho é um trabalho em conjunto, né, para todos nós enquanto cidadãos. E o que é importante deixarmos claro? Infelizmente, nós não temos uma vacina contra o coronavírus, né? A gente queria muito que a gente já tivesse uma vacina, mas o que a gente já sabe, temos a ciência, que o mundo, a comunidade científica de vários países estão estudando a busca de uma nova vacina. Enquanto essa vacina não vem, nós temos sim que tomar medidas, e são medidas drásticas. Contra o coronavírus, não há meias palavras. O que temos que fazer? Qual é a melhor forma de nos prevenirmos contra essa nova doença, esse novo vírus? A frase é curta, mas ela é muito importante. As pessoas às vezes não entendem a importância de ficar em casa. Por que ficar em casa? Essa é a vacina que nós temos. A via de transmissão do coronavírus é através de gotículas, certo? Através da via respiratória. E a melhor forma de nos prevenirmos é ficarmos em casa. Essa é uma grande responsabilidade de todos nós, enquanto cidadãos. Doutora Helena, muito obrigado. Nós vamos agora às perguntas dos jornalistas. São 12 horas e 46 minutos, estamos sempre de forma muito objetiva, muito transparente. Temos a presença de jornalistas aqui no Palácio dos Bandeirantes e também perguntas online. Vamos começar com a presença da jornalista Angélica Sattler, da TV Record, a quem peço que dirija neste momento a sua pergunta. Na sequência, vamos para perguntas online e depois voltamos com o IG. Eu tenho aqui o nome de Eduandra Esteves, não sei se a grafia está correta. Se não estiver, peço que depois, por favor, me orientem. E neste momento vamos à pergunta da Angélica Sattler, da TV Record. Angélica, boa tarde. Nós estamos acompanhando você aqui desta outra sala. Muito obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, da mesma forma. Governador, o governo do Maranhão vai fazer um escalonamento nos bancos para o pagamento de salários e assim desafogar, então, o movimento nos bancos. Tem alguma medida já prevista nesse sentido para São Paulo ou o que vocês pretendem fazer nesse sentido? Neste momento, obrigado pela pergunta, Angélica. Neste momento, não. Não há escalonamento. Essa decisão não será aplicada aqui em São Paulo. E lembro também, Angélica, cada estado tem as suas próprias características e as suas motivações. Por isso é que os governadores estão liderando a luta contra o coronavírus e para superar esta gravíssima crise. Mas são características locais. Aqui, até o presente momento, esta decisão não será aplicada. Vamos agora, e obrigado mais uma vez, Angélica, vamos agora às perguntas que são comuns a 3 jornalistas, Júnior Batista, do jornal A Tribuna de Santos, aqui no litoral de São Paulo, a Folha de São Paulo, através do jornalista Arthur Rodrigues,
e o jornal O Globo através da Silvia Amorim, e quem formula a pergunta desses 3 jornalistas é a também jornalista Bruna Fasano. Bruna. O governo de São Paulo concederá algum tipo de isenção ou parcelamento de tributos para empresários em função do decreto de quarentena? Há a possibilidade de criar ajuda financeira, como renda mínima, para desempregados, informais ou ampliação de programas sociais no Estado? Júnior, Arthur e Silvia, nós tomamos a decisão, Henrique Meirelles e eu, assim como o nosso vice-governador e secretário de governo, Rodrigo Garcia, de aguardarmos a reunião de amanhã pela manhã, às 9 horas, com o presidente Jair Bolsonaro e também, pelo que fui informado, o ministro Paulo Guedes estará participando também desta reunião, ao lado do ministro Luiz Henrique Mandetta da Saúde. Vamos aguardar a reunião de amanhã e o resultado dessa reunião para decidir o que faremos do ponto de vista dos impostos estaduais. Portanto, amanhã, às 12h30, na coletiva que será realizada aqui mesmo no Palácio dos Bandeirantes, poderemos oferecer uma comunicação mais precisa. Vamos agora a uma pergunta presencial, é do IG. Eu peço desculpas se o nome estiver grafado erroneamente, mas é o nome que eu tenho aqui, ou se é o nome correto, Eduandra Esteves. Eduardo, está correto o seu nome? Não, Eduardo Esteves. Eduardo. Peço atenção também à nossa equipe. Por favor, ao grafar nomes, grafar corretamente. Eduarda, me desculpe. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, gente. Dória, queria saber o que você acha de um lockdown total no país. Você acha que é uma medida que tem que ser imposta no país inteiro, assim como já tem sido em outros países do mundo? Eduarda, nós temos tido muito cuidado e muito critério em relação a isso no estado de São Paulo. Obviamente, a ação tem que ser reintegrada com o Ministério da Saúde, como tem sido. Eu ontem falei longamente com o ministro da Saúde, Mandetta, aliás, tem falado com ele todos os dias, e o mesmo não tem sido diferente com o Dr. Zé Henrique Guerra e com o Dr. Davi Wipp, que mesmo de casa segue, evidentemente, falando e usando o seu celular. Mas entendemos que o bloqueio total, ou lockout, como se expressa no idioma inglês, neste momento não é aplicável. Nós não podemos ter um colapso no país e temos tido muita responsabilidade, cuidado e zelo para evitar o colapso. O colapso não afeta apenas as pessoas potencialmente vítimas do coronavírus, afeta a vida de 210 milhões de brasileiros e de 46 milhões destes brasileiros aqui em São Paulo. Lembrando também, Eduardo, que São Paulo concentra quase 40% de toda a economia do país. Se nós tivermos um lockout, tivermos aqui uma situação de colapso no abastecimento, na circulação de mercadorias, no não funcionamento de estradas, rodovias, portos e os aeroportos de São Paulo, paralisa o país. Para o país, isso pode provocar vítimas e uma situação gravíssima e que nós precisamos ter muito cuidado, muita cautela nas decisões que fomos aqui anunciando. Por isso, fazemos de maneira gradual, responsável e fundamentado em dados e informações. Eu não digo que não possamos chegar até este momento, mas até hoje, dia 24 de março, não houve esta necessidade. E peço mais uma vez, aproveitando a sua pergunta, Eduardo, que as pessoas que estão nos acompanhando aqui sigam a orientação sanitária dos médicos e especialistas. Fiquem em casa. Se puderem, trabalhem de casa, fiquem em casa, estabeleçam novos hábitos, protejam as pessoas com mais de 60 anos e tenham responsabilidade e acompanhem as notícias diariamente pelas emissoras de televisão, pelas emissoras de rádio, pelos sites de notícias, pelos jornais, por revistas, na versão impressa ou eletrônica. Eduarda, mais uma vez, muito obrigado pela sua pergunta. Vamos agora a uma pergunta não presencial, ela é online, ela vem do jornal O Estado de São Paulo, do jornalista Bruno Ribeiro. A pergunta será lida pela jornalista Bruna Fasano. Diante do resultado positivo para o teste de Covid-19 do Dr. Davi Wipp, por que o senhor, governador, não determinou que todas as pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias entrassem em quarentena, como estão fazendo jornalistas e como determinam os profissionais de saúde? Secretários, funcionários e assessores que estiveram com o Wipp nos últimos dias não foram testados ou estão fora de quarentena. O senhor não deveria dar o exemplo? Bruno, aceito a sua pergunta, mas lamento também na forma em que você a colocou. Nós aqui somos todos responsáveis
Você não está conversando com um governador que é irresponsável ou que minimiza os efeitos dessa grave crise ou as circunstâncias de saúde. Você sabe disso e os jornalistas do Estado de São Paulo sabem também. Não há necessidade de quarentena. Fizemos o que tínhamos que fazer, o teste. Eu, o doutor German, que aqui está, Bruno Covas, que fez esta manhã, e todos aqueles que tiveram contato com o doutor Davi Wippe. Mas não há necessidade de quarentena. E peço que, por favor, ao formular perguntas, compreenda a quem você está formulando. Aqui, em São Paulo, temos responsabilidade, comando e sabemos aquilo que estamos fazendo. No ponto de vista da saúde individual, seja minha, seja dos colaboradores do Estado de São Paulo, sejam daqueles que estão envolvidos diretamente nessa grave crise. Não tomaremos atitudes precipitadas e muito menos as que não estejam fundamentadas em critérios claros e objetivos de saúde. E agora eu peço a palavra do Dr. Zé Henrique German, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e os comentários da doutora Helena Sato. Dr. German. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Nesse sentido, o Centro de Contingência esteve reunido a manhã toda e estamos alinhados com o Ministério da Saúde para estabelecer exatamente uma revisão da portaria desta regra. Porque existe, inclusive, uma portaria que nós consideramos maior do que esta, que é a seguinte. Os profissionais de saúde têm a obrigação e têm a missão de tratar os pacientes e, por isso, nem aqueles acima de 80 anos de idade, de 60 anos de idade foram dispensados do trabalho. Todos eles estão trabalhando, todos eles estão exercendo as suas funções normalmente. Então, não é agora que a partir de uma questão específica do exame que nós vamos colocar os serviços em risco de colapso por causa disso. Por quê? Porque uma série de pessoas que tiveram contato com pessoas positivas, vamos chamar desta maneira, passam então agora a não trabalhar. Isso pode ser para o público em geral, mas não para os profissionais de saúde. Então nós estamos fazendo esta revisão, estamos alinhados com o Ministério, até amanhã nós temos uma determinação nova. Doutora Helena Sato. Eu só quero reafirmar as palavras do secretário, né, e que todo cuidado, né, nós que trabalhamos na Secretaria de Saúde, né, na coordenação, né, de todas as ações em relação ao corona, nós estamos seguindo corretamente, certo, passo a passo, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Então, eu só quero corroborar o que o nosso secretário comentou, uma ação em conjunto com as 3 esferas de governo. E para complementar, antes da próxima pergunta, que virá da Globo News, Bruno, eu como governador do Estado fiz o que a recomendação médica exige nesses casos. Fiz o exame, testei, fiz quarentena enquanto não tinha o resultado deste exame, não sequer fui à minha casa, dormi aqui no Palácio dos Bandeirantes, segui rigorosamente as orientações sanitárias de médicos especialistas e infectologistas e coloquei com transparência o meu exame na internet e agora apresentei a todos vocês. E continuaremos agindo desta maneira, de forma transparente e responsável, sem precipitações. E Bruno, se nós tivéssemos que exigir quarentena de todos aqueles que tiveram contato, além do teste, que é obrigatório e temos que fazer, mas a quarentena, não teríamos mais profissionais de saúde nos hospitais e nos centros públicos de saúde do Estado de São Paulo e outras partes do Brasil. Todos eles teriam que seguir a sua orientação e fazer quarentena também. Vamos à próxima pergunta, que é do jornalista William Cury, da Globo News. Will, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, eu queria saber qual que é a lista de demanda que o Estado de São Paulo vai levar para a reunião de amanhã com o presidente Bolsonaro. Will, você é um bom jornalista e todo jornalista tem que estar instigado pela curiosidade e pela vontade de ter informação. Mas em respeito ao presidente Jair Bolsonaro, aos ministros que estarão presentes nesta reunião de amanhã às 9 horas da manhã e também aos meus colegas governadores do Sul, nós formularemos estas questões na reunião. Vocês terão a informação na coletiva de imprensa logo após. A reunião com o presidente Bolsonaro, a pedido da presidência da República e do general Ramos, ela não será transmitida, não será acompanhada por jornalistas. Da nossa parte não haveria nenhum problema, mas vamos respeitar a decisão
do governo federal e, na sequência, nós todos, os governadores do Sul, participantes dessa reunião, informaremos o que foi tratado e o que foi decidido. Vamos agora à próxima pergunta, que é também à distância. Will, mais uma vez, obrigado, peço a sua compreensão. E a próxima pergunta é da jornalista Marina Rossi, do jornal El País, para a América Latina. Eu queria fazer apenas, eu estou com a pergunta aqui, fazer uma ressalva. Ela, assim como os demais jornalistas que estão fazendo perguntas virtuais, formulam as perguntas imediatamente antes da coletiva de imprensa. Então, muitas vezes a informação demandada, ela já foi apresentada aqui apenas para justificar que os jornalistas, por não terem essa informação, formulam suas perguntas sem ter acesso à informação que agora estamos tendo. Bruna Fazano. O presidente Jair Bolsonaro já se reuniu com governadores do Nordeste para tratar de medidas para tentar conter a pandemia. Dado que a região Sudeste é a mais afetada em número de casos confirmados e óbitos até o momento, quando o governador pretende se reunir com o presidente da República? Por isso que eu fiz essa observação introdutória. A jornalista Marina não tinha informação ainda da existência dessa reunião, que será amanhã. Marina, das 8 às 9 da manhã, o presidente Bolsonaro e seus ministros estarão no Palácio do Planalto, eu estarei aqui no Palácio dos Bandeirantes, os demais governadores dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, nas suas respectivas sedes de governo, e nós conjuntamente estaremos conversando, dialogando e fazendo as nossas solicitações ao presidente da República, ao governo federal, lembrando que muitas dessas solicitações já foram expressas na Carta dos Governadores, encaminhada no último dia 13 para o presidente da República. Marina, muito obrigado. Vamos agora a uma pergunta presencial do jornalista Fábio Diamante, do SBT. Fábio, boa tarde. Obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, primeiro dia de quarentena, mas já são alguns dias de restrição para a população. A gente ainda vê muita gente nas ruas. Eu queria que o senhor me fizesse uma avaliação de se essa restrição que as pessoas já estão se impondo, se ela já é satisfatória para o governo, se o senhor entende que isso precisa melhorar, as pessoas precisam ficar mais em casa, e se nesse caso, se o senhor cogita utilizar de ferramentas um pouco mais radicais que outros países já utilizaram, como aplicação de multa e até um toque de recolher durante a noite. Fábio, obrigado pela pergunta. Toque de recolher, não. Neste momento, não. E a partir de hoje, a quarentena, ela começa hoje, dia 24 de março. A partir de hoje, teremos condições de avaliar melhor, inclusive, o que você expressa na sua pergunta. Mas eu tenho muita convicção, Fábio, de que as pessoas estão exercendo cidadania, estão sendo capazes de compreender a gravidade deste momento, para que possam ficar reclusas nas suas casas, utilizando serviços online para alimentos, produtos de farmácia e outros produtos também, e assistindo, acompanhando pela televisão as informações, pelo rádio, pelos sites de notícias, lendo os seus jornais diários, repito, eletronicamente ou na sua versão impressa, e compartilhando informações com seus familiares e os seus amigos. Eu confio que a população brasileira, e principalmente a população aqui de São Paulo, está consciente da gravidade deste fato e de que saberá a importância de seguir a orientação de ficar em casa, com exceção daqueles que já receberam autorização para o trabalho presencial, os demais devem permanecer em casa. Se tiverem dúvidas, nós temos vários sites do governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura da capital de São Paulo e também das prefeituras municipais, com as devidas orientações. Agora vamos à última pergunta de hoje, às 13h02, que é da jornalista Vanessa Lorenzini, da TV Cultura. Vanessa, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. O governo federal anunciou ontem um pacote de auxílio a estados e municípios no valor de 88 bilhões de reais. A dívida de São Paulo com a União já tinha sido suspensa pelo STF, mas essa nova quantia também tem a ver com uma transferência para a saúde e a manutenção do valor do ano passado do Fundo de Participação dos Estados. Gostaria que o senhor falasse para onde vai ser direcionado esse dinheiro, qual que é a prioridade dessa etapa do combate ao Covid-19. Vanessa, obrigado pela pergunta. O objetivo é preservar vidas, salvar vidas
e destinar majoritariamente para a saúde. Não é apenas o setor de saúde, mas majoritariamente saúde. Lembro também que o setor de segurança pública precisa estar devidamente em operação e com proteção, primeiro a proteção individual aos profissionais que atuam na segurança pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil, Polícia Científica e agentes penitenciários, e também medidas preventivas. Nós temos que manter e estamos fazendo a segurança pública nas ruas, nas áreas industriais, no campo, no setor urbano, em todas as áreas aqui no estado de São Paulo, sempre em cooperação também com as guardas municipais. Só em São Paulo, nós autorizamos este 1 bilhão e 200 milhões de reais, Vanessa, que foi fruto da suspensão do pagamento da dívida de São Paulo na última segunda-feira, ontem, integralmente para o investimento na saúde. Orientei os secretários Henrique German, aqui ao meu lado, assim como o vice-governador e secretário de governo Rodrigo Garcia, para os procedimentos necessários para a destinação deste recurso, para a compra de equipamentos, para a compra de suplementos, para a compra de material de proteção, para a compra de respiradores e monitores, para a implantação de hospitais de campanha, para o apoio aos municípios do estado de São Paulo e para todas as demais ações de saúde que forem necessárias para proteger vidas. Essa é a nossa prioridade no momento, proteger e salvar vidas. Quero mais uma vez agradecer aos veículos de comunicação que aqui participam e que estão presentes, divulgando e apresentando as informações e também questionando o governo do Estado de São Paulo e as autoridades do Estado. E lembrar que amanhã voltaremos a ter uma nova coletiva, seguramente com anúncios novos, frutos deste encontro que teremos amanhã virtualmente com o presidente Jair Bolsonaro e ministros do governo federal, e pedir a você que está nos acompanhando aí da sua casa que tenha carinho, tenha solidariedade, tenha a capacidade de exercer o seu amor pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus vizinhos, pelas pessoas mais próximas. Não permitam que pessoas com mais de 60 anos frequentem as ruas ou saiam de casa, nem mesmo no piso térreo do seu apartamento ou do seu condomínio. Fiquem em casa, sejam solidários. Eu vejo muitas redes solidárias pela rede digital, pela internet, e vejo muitos atos solidários, como eu pude anunciar aqui, de 2 grandes dirigentes empresariais, mas também os pequenos gestos ajudam, contribuem e mostram que a melhor reação num período de dificuldade como essa é a solidariedade humana, é o bom sentimento que você expressa naquilo que você faz e nos exemplos que você dá. Uma boa tarde a todos e até amanhã.